Se você é uma pessoa que acorda já cansada, tem aquela necessidade de beber café para se manter ali ativo durante o dia e acha que é normal não ter energia, ser aquela pessoa ali preguiçosa, spoiler, isso não é normal. Este vídeo tem o potencial de transformar vidas, porque é o seguinte, o cansaço, esse cansaço constante, ele não é somente um cansaço físico, ele é um resultado de uma desorganização, de um desequilíbrio de um sistema, do nosso sistema, do corpo, de uma forma por completo. Neste vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto e vamos estabelecer aqui uma estrutura para que você siga ela e pare de viver nessa forma aí totalmente cansada. Você vai sair daqui entendendo por que você se sente tão cansado assim durante o seu dia a dia e como resolver isso. Teve uma época que eu tinha uma qualidade de sono péssima e eu consigo me lembrar muito bem disso. Foi a época que eu trabalhava na fazenda. Eu tinha necessidade de acordar muito cedo, não tão mais cedo que eu acordo hoje, mas para mim era algo ali que não tinha uma constância de acordar tão cedo como naquela época. Igual, eu tinha que acordar ali mais ou menos 5 horas, 5 e meia, justamente para dar tempo de eu fazer as minhas coisas, porque muitas vezes, 6 horas e pouco, eu já tinha que estar já seguindo viagem para a fazenda. Então, eu tinha esse horário ali fixo de acordar, esse horário de ir trabalhar na fazenda. Mas para entender minha situação melhor, não é somente ali sobre o horário que eu tinha que acordar e os compromissos que eu tinha ali cedo. Aquilo ali era algo que era inegociável. Só que havia outros pontos que eram negociáveis que eu estava fazendo e estava interferindo de forma negativa na minha qualidade de sono e, consequentemente, na minha qualidade de vida. Nessa época, eu treinava CrossFit. E eu treinava ali mais ou menos no horário de 17 e 18 horas, né? 5 e 6 horas da tarde. E para treinar, eu fazia o uso de pré-treino, desses pré-treinos em pó. E sempre que eu tomava esses pré-treinos, eu me recordo que eu ia deitar e o sono não vinha. Eu não tinha sono, demorava ali, ficava remoendo na cama cerca de meia hora, tinha vezes que ficava ali 1 hora para pegar no sono, e mesmo assim era um sono de uma qualidade bem ruim, porque acordava com aquela sensação de que não teve um descanso bom ali, sabe? Em consequência disso, eu acordava cedo da minha obrigação ali fixa e negociável. E como eu sabia que eu ficaria ali com sono na parte da manhã, eu levava uma garrafa de café, justamente me entupia ali de cafeína para eu me manter acordado, porque era necessário eu ficar acordado ali para fazer as atividades que demandavam ali a minha presença. Até certo ponto, eu acreditava que aquilo ali que eu estava vivendo era algo normal, que não tinha o que fazer, eu não via soluções porque eu nem estava procurando soluções. Aquele problema no qual eu estava ali inserido, eu apenas aceitei ele e estava vivendo de acordo com ele, sem momento nenhum parar, entender a situação e ver como que eu poderia melhorar aquilo. Eu não conseguia identificar, como identifico hoje, aquela situação problema, muito menos saber qual que era o problema e como resolver isso. E hoje é muito claro, é muito óbvio que eu não estava dormindo com qualidade adequada, qualidade suficiente. E justamente o que estava me levando a não dormir com uma qualidade boa? O uso de pré-treino, desses estimulantes, que, querendo ou não, vão atrapalhar a sua qualidade de sono. E isso vai reverberar na sua qualidade de vida. Não tem outra saída. É isso. Então, esse era um dos motivos pelos quais eu vivia cansado ali. Mas, além disso, e também de uma forma geral, há vários motivos que eu vou trazer aqui, que a gente pode conversar sobre, que pode ser o seu caso, que está fazendo com que você viva esse seu dia a dia, entra semana, sai semana, você está vivendo ali o seu dia a dia sempre muito cansado, sempre muito exausto. E é uma vida muito ruim de ser vivida, porque você começa a não ter gosto pelo trabalho, você vê aquilo ali como algo muito sofrido, muito custoso, que fica todo o tempo querendo uma folga, todo o tempo querendo chegar fim de semana, todo o tempo se vendo como eu mereço, porque eu trabalho tanto, então você começa a se permitir coisas que não faz sentido, e esse se permitir coisas vai em todas as áreas, pode ser comprar coisas que não deve, pode ser principalmente, como eu trabalho mais aqui em razão de alimentação, em você ficar se permitindo comer coisas que não deveria comer, perdendo esse autocontrole, justamente porque você vai carregando aquilo ali com a barriga, de tempo em tempo, semana em semana,
Isso aí dura o quê? 1 ano, 2 anos, vários anos, até chegar na situação que você pode estar hoje. Então, por que as pessoas têm se sentido tão cansadas durante o dia? O primeiro ponto é esse, é o ponto de maior atenção que você tem que ter e ver aí o que você pode fazer conforme a sua realidade. O primeiro ponto é a questão do sono fragmentado e de má qualidade. Acordar várias vezes durante a noite, dormir menos ali de 6 horas e meia, menos de 6 horas, e dormir tarde demais, sempre ali com estímulo de luz branca, de telas, luzes, qualquer luz que seja, muito estimulando demais ali, telas de computador, de celular, de televisão, luz do quarto, qualquer coisa que seja, fora de casa também. Isso tudo prejudica a qualidade do sono, prejudica também a indução para você entrar ali de ter uma sonolência. E não sou eu que estou falando isso, os estudos mostram isso e você, se colocar isso em prática, vai notar a diferença que faz. Pega aí hoje e coloca o seu celular lá longe de você, não vai mexer em tela, começa a fazer coisas que te traz ali uma calma, que não ficam estimulando sua cabeça, vê se você não vai pegar no sono muito mais facilmente. Isso é muito óbvio depois que a gente coloca isso em prática. Outra coisa também é que as pessoas acreditam muito que deitar é a mesma coisa que dormir. Então, se eu deitei 10 horas, significa que eu dormi? Não, não necessariamente que eu fui dormir ali às 10 horas. Tem todo esse tempo até pegar no sono. E normalmente as pessoas não contabilizam isso quando elas pensam de forma geral ali quantas horas que elas dormiram. E o resultado disso? O cérebro, ele não tem uma recuperação ali, não tem um descanso adequado. Então, ele chega para o outro dia já cansado, ele não foi ali restabelecido, ele não voltou. Igual dar carga no celular. Você coloca o celular de noite para recarregar, no outro dia ele está ali no 100%. Porque você não mexeu nele, deu tempo de descanso, fez o cuidado devido. Agora, se você não dá o cuidado devido para o seu corpo, para o seu cérebro, para os estímulos que você tem dado ali de forma exagerada, o seu cérebro ele não vai recuperar essa energia, não vai se descansar de forma suficiente para chegar no outro dia pela manhã e estar ali apto para funcionar da melhor maneira que ele pode. Não vai acontecer. Um outro ponto que acontece muito de forma geral na população, que fica minando essa energia durante o dia a dia, esse nível de cansaço alto, é a parte da alimentação. Essa parte da alimentação, eu já tenho manejo dela há muitos e muitos anos. Essa parte do sono já tem menos anos que eu já tenho controlado melhor quanto a isso. E para ser sincero com vocês, há momentos de vida que é difícil ter ali bem regulado o sono, mas é muito importante você buscar esse ideal, porque nos momentos ali que você tiver mais ordem e controle sobre a sua vida, você vai em direção a esse ideal. E quando as coisas estão em desordem, você pelo menos faz o que você consegue fazer de melhor com aquela situação. Mas quanto à alimentação, as pessoas de forma geral, elas normalmente se alimentam muito mal durante o dia. E essa alimentação que não é de forma equilibrada, que você não supre ali as necessidades dos macronutrientes adequados, acabam minando essa energia, principalmente ao começar o dia com café da manhã que não tem ali uma quantidade adequada de proteínas. Na maioria das vezes, na maioria das casas, a gente vê um consumo muito básico de quê? Café da manhã com pão, manteiga, café e açúcar. Café e açúcar que vira bala. Não é nem café isso. Às vezes ainda tem o que? Bolo, biscoito, pães de queijo. Quando vai almoçar, a pessoa come muito, come pouca proteína também, come muitos carboidratos, então fica muito satisfeito ali, muito cheio. Vai lá, ainda come sobremesa, come mais açúcar e tudo isso ali na questão do almoço, um alto volume de comida, esse alto volume ali de carboidratos, aumenta muito a insulina ali na corrente sanguínea. E isso acaba gerando o quê? Um efeito de sonolência, a pessoa fica mais pesada, a cabeça já não está ali trabalhando da melhor maneira. A energia do corpo está sendo ali, a maioria dela consumida, sendo necessitada para quê? Para digestão. A pessoa pouco está se importando em consumir os micronutrientes que são importantes. E sinceramente, de nada vale ficar querendo consumir vitaminas de forma de suplementação. É muito prático e fácil consumir isso no consumo ali de frutas e saladas no seu dia a dia. Para a gente consumir frutas e saladas é muito fácil. É só você pegar suas refeições e fazer uma divisão da seguinte maneira.
No café da manhã você come o quê? Frutas. No almoço, uma salada. No lanche da tarde, frutas. E no jantar, salada. Se você fizer isso aí e manter isso aí com constância, o seu consumo ali de micro... Perdão o barulho aí, porque o vizinho hoje está que tá. Se você consumir isso aí ao longo do tempo, os seus níveis de micronutrientes vão estar ali bem supridos. E as vitaminas que você tem ali adquiridas através da alimentação são muito superiores em sua qualidade e eficiência do que a suplementação. A absorção dos suplementos não é uma absorção tão eficaz, não são de melhor qualidade. Os que têm melhor qualidade são os mais caros. Então vale muito a pena fazer essa racionalidade. Lanche, o café da manhã e lanche com frutas, o almoço e o jantar com salada. Um outro ponto que eu observo muito, e tem muitos anos que eu passei dessa fase, é a falta de hidratação. Infelizmente, as pessoas não bebem a quantidade de água devida. Elas arrumam desculpas, elas preferem ser uma pessoa inchada do que ser uma pessoa mijona, vamos dizer assim. Ela sempre está ali reclamando, falando que tem que ir ao banheiro demais, que não consegue beber água. São desculpas e desculpas e mais desculpas. E, infelizmente, acontece isso. O nosso corpo, principalmente o que a gente está falando, nesse cansaço mental, principalmente, da onde que vem esse cansaço mental? Vem do esforço do cérebro. Logo, presta atenção nisso, olha para você ver, o cérebro, ele é, em sua maior parte, água. Se o nosso corpo desidrata um pouco que seja, da onde você acha que muita dessa água vai vir de onde? Logo, um pouco que você estiver aí sem ingerir a quantidade devida de água, o seu cérebro, o seu poder cognitivo, ele cai muito. Você começa a ter aquela cabeça mais pesada, difícil de raciocinar, tudo mais lento, tudo mais moroso, tudo mais custoso. E acaba que você, às vezes, vive tanto nisso que você já se auto-intitula ali que isso é você, que você é desse jeito, mais lento e tudo mais, sendo que há pontos de melhora, há pontos para você observar o que você tem feito, se essa questão do sono, se é a questão da alimentação, se é esse ponto da hidratação. Você tem que pegar esse vídeo aqui e fazer uma análise da sua situação de vida. Como é que está sendo feito, o que você pode melhorar, como que você vai melhorar. E uma parte também desse nível de cansaço que nos submete é muito em razão dos estímulos excessivos que a gente tem, que isso junto com o sedentarismo forma ali algo muito perigoso para a nossa sanidade. Aquela pessoa que fica ali o tempo todo refém de estímulos visuais, de estímulos de informação, não consegue, a momento algum, viver e estar em tédio. Ela não consegue ficar ali parada sem fazer nada, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tem que estar vendo alguma coisa, sempre tem que estar escutando alguma coisa, tem que vir informação o tempo todo. Isso polui muito a cabeça, porque de nada adianta ficar jogando informações, sendo que você não consegue fragmentar essas informações e tirar proveito delas. Além do mais, aquelas pessoas que fazem isso e são, em sua maior parte, sedentárias, não têm o costume, não é nem só questão de fazer atividade física, mas são aquelas pessoas que ficam o tempo todo sentadas, o dia todo, têm preguiça de fazer qualquer coisa que seja. Isso tudo faz com que o corpo fica muito ali estável, ele não tem uma exigência, não se exige nada desse corpo. Ele começa a ser, né, já é, dependendo de quanto tempo que a pessoa está nessa vida, esse corpo já começa a ser muito frágil, ser muito doente e totalmente incapaz de produzir alguma coisa ali em sua forma de manuseio. Um corpo que não se movimenta, não se coloca ali à prova, ele não tem uma oxigenação muito boa. Ele está o tempo todo precisando de muita energia para sair da inércia. Você precisa de muito custo, muita força de vontade para tirar esse corpo, esse peso da inércia que ele está vivendo ali. Então está na hora de você começar a despertar para um mundo novo. Porque se você continuar vivendo esse dia a dia repleto de informações o tempo todo na sua cabeça, sem nenhum momento de pausa para você poder pegar essas informações, poder refletir sobre a vida que você leva, refletir sobre as coisas. Você não dá pausa, está sempre o tempo todo trabalho, reuniões, sendo uma pessoa multitarefas.
Isso não é um cansaço físico, isso aí já é uma exaustão. Se você já está com uma exaustão mental muito grande. E essa exaustão, ela não vai ser resolvida com você tomando mais café, cada vez mais café. E o pior de tudo é que, infelizmente, as pessoas estão normalizando essa situação. Ah, mas todo mundo vive cansado, é só uma fase, quando eu tiver tempo eu resolvo. Acho que é a idade chegando. Ah, não, só preciso de tomar um cafezinho ali que vai ficar tudo bem. Mas, na maioria das vezes, são tudo formas da pessoa arrumar o quê? Desculpas. São vieses comportamentais ali que a pessoa vai criando na sua cabeça, que vai falando para si mesmo, para acreditar naquilo ali. Somente para reforçar que ela mantenha fazendo aquele comportamento ali, por mais autodestrutivo que ele seja. Esse cansaço mental, ele é o seu corpo dizendo, às vezes ele já está gritando para você e você não o ouve. Essa estagnação de carreira que você pode estar tendo, essa falta de simpatia com as outras pessoas, essa irritabilidade o tempo todo, essa falta de paciência, essa compulsão alimentar, essa permissão de eu mereço, esse desânimo que fica assombrando a sua vida o tempo todo, é o seu corpo te dando sinais. Agora basta você fazer parte para essa mudança. Você tem que despertar e ver que sua realidade pode ser uma realidade que não necessariamente você tem que viver sobre esse cansaço físico, esse cansaço extenuante mental. E muitas vezes essa dificuldade para resolver esse problema é uma certa desconexão com o nosso corpo, justamente porque a gente não está dando tempo para ouvir ele. Por mais que seja abstrato eu falando aqui, talvez, para você, quando a gente vive muito no automático, a gente perde a sensibilidade de perceber, de identificar aquilo que a gente está fazendo, que está nos alimentando, que está nos nutrindo, que nos está fazendo bem, e também não percebe aquilo que nos está fazendo mal, porque está tudo muito no automático. E isso de parar um pouco e refletir a situação é algo constante a ser feito. Normalmente a gente escuta alguém falando que algo é bom e a gente segue aquilo ali sem realmente saber se aquilo ali faz sentido para a minha vida, se o que a pessoa falou faz sentido realmente. É o que a gente vê muito no senso comum. Então, se eu lá escutei que Mariazinha, que é a amiga da minha tia, está fazendo um jogo, está fazendo uma dieta, sei lá da onde ela ganhou dinheiro com isso, ou ela emagreceu com isso, isso já se torna uma verdade sem nenhum tipo de embasamento e eu quero fazer isso também. Sendo que, primeiramente, não faz sentido, não tem embasamento científico nenhum para isso. E outra coisa que provavelmente também não faz sentido para a minha realidade. Mas como eu vivo no automatismo, eu vou seguir aquela concepção ali que chegou até a mim. Esse automatismo, muitas vezes, ele vai perpetuar nas nossas vidas até chegar um ponto que a gente vai despertar. E esse despertar, normalmente, é sobre a luz de alguma orientação de outra pessoa, sobre a luz de algum conhecimento que outra pessoa está trazendo para nós. Por exemplo, eu já sabia que era fundamental para mim poder fazer essas gravações de vídeos aqui, para trazer mais informações e conhecimento para poder mudar a sua situação de vida, ajudar com o que eu tenho aqui a fornecer para vocês. Mas, diante de vários medos e receios de vir aqui e tentar me comunicar da melhor maneira possível, eu fui o quê? Procrastinando. Por mais que eu procrastinava, eu percebi isso tem pouco tempo, eu ficava lendo e lendo os livros e não estava colocando muito a parte prática desses livros para trazer para vocês. Ou seja, por mais que a leitura seja algo bom, ela estava sendo para mim algo ruim, porque estava tirando tempo daquilo que eu deveria estar fazendo há mais tempo. E eu só estava seguindo o quê? Uma forma de automatismo ali, sem perceber o que eu estava realmente fugindo do que deveria ser feito. Eu só consegui vislumbrar bem isso depois que eu tive ali uma certa orientação de outra pessoa. Então, por isso que é muito importante a questão da gente conseguir comunicar de uma maneira boa, de ter bons mentores, ter pessoas confiáveis para a gente poder trocar ideia. Uma outra raiz do problema que as pessoas têm de conseguir essa mudança é essa busca muito imediatista dos resultados.
desses atalhos que as pessoas ficam aí sempre proclamando e falando somente para conseguir o quê? Vender para você. Foi criada uma necessidade muito grande para o uso de quê? De suplementos, de pré-treinos, de café, que se você não fizer o uso desses três, qualquer um desses três, você não vai ter resultado. Que você não está tendo resultado só porque você não está consumindo esses estimulantes. As pessoas querem o tempo todo essa energia rápida, mas nunca estão dispostas de empregar tempo suficiente para construir algo ali que vai ser duradouro. E um outro ponto que eu não vejo ninguém falando sobre é que esses estimulantes, café, pré-treino, primeiramente, o que estão prometendo? O que é prometido que você vai ter ao ingerir essas coisas? Que você vai ter energia. Mas vamos lá, vamos dar um passo aqui para trás para você entender bem como que é que isso aí não está sendo muito bem mostrado para as pessoas. Quando se fala de energia, o que é energia? Para o nosso corpo absorver energia, a gente precisa o quê? Ingerir comida, ingerir bebida que contém o quê? Calorias. Então, aquilo que a gente consome, seja bebidas, seja comidas, o que quer que seja, para elas nos fornecer energia, isso aí que a gente ingeriu tem que conter o quê? Calorias. Porque elas no nosso corpo vão ser o quê? Digeridas e absorvidas e vão virar fonte de energia. Ou seja, virar ali calorias para serem usadas para as nossas funções. Sendo que esses estimulantes de suplementação, de cafeína, café, pré-treino, eles prometem o quê? Energia, só que eles não contêm calorias. Logo, como que algo que não contém calorias vai te fornecer energia? O que eles te dão ali, vamos dizer assim, é o quê? Disposição. Justamente porque esses estimulantes, eles vão ali interagir na sua mente, no seu cérebro, fazendo com que a percepção ali de cansaço, a percepção de exaustão, se a pessoa estiver muito cansada, ela diminua. Só que esse custo, ele vai ser muito caro se a pessoa ficar sempre recorrendo a essas substâncias para ficar ali tendo seu dia a dia funcionando da maneira que precisa. Vira uma bola ali de neve. Sendo que, volta lá na minha história, que eu contei no início, sobre como que eu percebi isso no meu dia a dia. Tudo começava porque eu não tinha uma qualidade de sono adequada. Era eu só resolver esse problema que eu parei de viver cansado ali, exausto o dia todo. Então, você aí que está com essa informação nas suas mãos, não seja igual a maioria das pessoas, não siga esse efeito manada, não seja a pessoa que negligencia sono, que negligencia a luz solar, o contato com a luz solar, assim que acordar, abre as suas janelas de casa. Não seja a pessoa que negligencia beber água na quantidade suficiente, que não seja uma pessoa que negligencia se alimentar com consumo ali de frutas e saladas. Muitas vezes a gente acha que é somente comer bem e treinar. Mas o que é realmente comer bem e o que é realmente treinar? Porque eu já vi várias pessoas que falam que comem bem, mas tá todo dia ali comendo uma porcaria. Tá ali o tempo todo, na hora que vai treinar, nunca tá ali presente no treino. Tá sempre fazendo um exercício mal feito e assim que acaba o exercício já pega o celular, fica tempo demais descansando, faz o exercício totalmente corrido para poder mexer no celular. Então a pessoa, por mais que esteja na cabeça dela, na concepção dela, comendo bem e treinando, na verdade ela está somente se enganando. Nisso ela vai ver que não está tendo resultado e vai procurar o quê? A informação daquele outro ali sobre atalhos, sempre procurando atalhos para conseguir algo que era só ela parar ali desse automatismo e analisar se realmente ela está fazendo o que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente acaba se enganando com algo, a gente acaba nos enganando. E entenda o seguinte, esse seu cansaço, ele não é falta de tempo. Você tem que tirar essa desculpa, não é falta de tempo, é falta de estratégia certa. E você, meu caro amigo, não foi feito para ficar vivendo sempre com a sua bateria no modo de economia. A verdade é que você não precisa viver uma vida que seja cheia ali todos os dias de café, de estimulante, de pré-treino, de medicamentos, de Ritalina para estudar. Nada do tipo. Você simplesmente vai precisar de quê? De um plano prático, simples, realista, que caiba ali dentro da sua realidade.
dentro do seu ritmo. E foi com isso em mente que eu desenvolvi o passo a passo da energia, que é um framework, um passo a passo para você seguir aí de forma simples e parar de ter esse cansaço aí no seu dia a dia. O nome energia é somente ali um acrônimo para você fixar bem aí na sua cabeça esse framework, esse passo a passo, para você lembrar ele de forma fácil. Mas nós só vamos usar as primeiras 4 letras do energia. Mas lembre do nome, porque é justamente isso que eu quero que você tenha mais aí, mais energia, mais disposição no seu dia a dia. O primeiro é a exposição à luz solar e também se movimentar ali na parte da manhã. Assim que acordar. Acordou, abre as janelas, você tem que se expor, deixar a luz do sol entrar em casa, principalmente se você não sai de casa. E já se mexa ali, já se desperte, não fica na cama, não fica enrolando, não pega o celular na hora que você acorda. Não é para mexer em redes sociais, não é para ver nada no celular ali na hora que você acordou. Porque na medida que você pega o celular, sua cabeça já começa a ficar poluída com informações que vão atrapalhar você a ter ali uma mente mais lúcida assim que acorda. E ao se expor a essa luz solar assim que acorda, você já começa o quê? A regular o seu ciclo circadiano, que nada mais é como um relógio biológico que está dentro do nosso corpo, que controla diversas funções, diversas liberações de hormônios. E a partir do momento que você deixa isso regulado através da exposição à luz solar, quando você acordar ali na parte da manhã, o seu cortisol já aumenta de uma forma saudável. Quando chega à noite, esse cortisol já começa a baixar. À noite, essa melatonina já começa a aumentar e na parte da manhã já está baixa. Então, essa regulação é toda devida ao ciclo circadiano que você só vai conseguir ajustar de maneira mais correta se você se expor a essa luz do sol ao acordar. Outro hormônio também que tem bastante influência com o ciclo circadiano é o cortisol. Então, abra as janelas, se mexa, não fique parado. O dia já começou, desperte-se. Se couber na sua realidade de vida, aproveita para fazer um alongamento, uma caminhada, exposto ao sol mesmo, aos raios do sol. E entenda bem, se você não fizer isso, se você ir por acaso, assim que acorda, mantém tudo escuro e já vai ali para de frente à tela, seja a tela do celular, seja a tela do computador, isso já faz com que você comece o dia com uma perturbação mental muito grande e a mente dá uma travada. A segunda letra, que é o N, é a nutrição estratégica e a hidratação de forma correta. Você começar o dia se alimentando ali no café da manhã de uma maneira equilibrada e coerente com o que o seu corpo necessita, consumindo proteínas, consumindo gorduras boas. Isso evita picos de insulina na parte da sua manhã. Você fica mais saciado e consegue ter um rendimento melhor logo na sua parte da manhã. E isso você tendo ali, vamos dizer assim, vencido essa parte da manhã de uma maneira boa, a tendência é que você mantenha esse ritmo no período da tarde. Além do mais, ingira pelo menos ali no seu dia 3 litros de água. Isso é o mínimo, com o foco de beber a maior quantidade de água possível na parte da manhã e na parte da tarde. Isso mantém as reações bioquímicas do seu organismo, as reações metabólicas, faz com que o seu metabolismo fique o quê? Sempre acelerado, sempre funcionando da melhor maneira possível. Coloca na sua cabeça, cansaço não vai ser resolvido com café. Isso é apenas um curativo ali, paliativo, que você está usando, mas que não vai mudar a sua situação de vida. O que vai mudar a sua situação de vida de forma duradoura é comer ali de forma correta e se hidratar de forma adequada. Faça isso, se permita fazer isso, desperte-se do momento que você está nessa inércia e faça isso. Não tem dificuldade. A terceira letra é o estímulo mental com pausa definida. O que acontece? Igual a gente conversou aqui, muitas vezes não é o cansaço físico, mas é o cansaço mental, essa exaustão mental. Uma técnica boa de ser feita é que quando você fica ali imerso numa atividade e é realmente imerso na atividade, focado somente naquilo durante 60 minutos, 90 minutos, depois desse tempo, obrigatoriamente você pausa, dá um tempo ali para sua mente refrescar, para sua mente dar uma oxigenada. E é realmente dar uma oxigenada, porque quando a gente está tão focado em alguma coisa, a nossa respiração ela tende a ficar muito curta. Então, quando você para realmente aquela atividade, para você conseguir dar uma refrescada na mente, dar uma oxigenada, você tem que parar com aquilo ali e evitar qualquer outro tipo de estímulo, porque de nada adianta você parar com aquela atividade ali focada que você está e já correr para o celular para ver Reels,
correr para qualquer outra coisa que vai te dar algum estímulo, correr para alguma coisa que você vai fumar. Você tem que dar um tempo para ter essa oxigenação. Isso mantém sua mente mais ativa durante o dia, ela mais descansada, consegue restabelecer nesse momento de pausa para voltar ali da onde que você parou, muito bem reabastecido. A quarta letra, o R, que é o ritual de desaceleração para o período da noite. Nada destrói mais a sua energia do que um sono ali de qualidade ruim, um sono que você não busca dormir 7, 8 horas por noite. Busque dormir 7 a 8 horas por noite. O difícil não é acordar cedo, o difícil é dormir cedo. Mas o que você tem feito no período seu da noite que tem sido proveitoso, que você poderia estar ali realmente descansando? À noite precisa ter esse ritual. Você necessariamente tem que considerar o sono de qualidade como algo inegociável. Então, à noite é necessário esse ritual. Não se distraia com informações demais, deixe a luz baixa. Procure usar luzes que forem mais amarelas. Coloque o filtro do seu celular em modo ali noturno para que ele também fique com um filtro mais amarelado. Nada de exposição a telas azuis, telas brancas. A sua última refeição, o seu jantar, você tem que fazer ele pelo menos 2 horas antes de ir dormir. Igual, eu fui para a academia ontem e depois da academia eu tinha aula de forró. Eu sabia que eu ia chegar mais tarde em casa e, consequentemente, e depois da aula ainda, que eu chegasse em casa, eu tinha uma reunião de consultoria para fazer. Então, se eu fosse jantar, eu jantaria muito tarde. E isso, às vezes que eu fiz, eu reparei essa diferença, como que meu sono foi pior. Logo, qual a estratégia que eu usei? No meu lanche da tarde, ao invés de eu fazer o meu lanche da tarde, eu fiz o meu jantar. Por mais estranho que possa parecer, funcionou bem. Eu fiz o jantar, uma quantidade mais volumosa ali no período da tarde, e de noite, quando eu cheguei, eu fiz o meu lanche da tarde, que é algo muito mais leve. Assim, depois que eu acabei a minha reunião, eu fui dormir e eu dormi de uma forma muito melhor, justamente porque o meu estômago não estava pesado. E eu consumi o quê? Minha dieta da maneira que eu deveria consumir. Percebi uma qualidade de sono bem superior do que a última vez que eu segui, né, o roteiro de fazer o lanche da tarde normal e jantar, acabando jantando muito tarde. Dessa vez eu fiz essa troca e já reparei que houve uma melhora na qualidade de sono. E para melhorar ainda mais a qualidade de sono, uma combinação muito boa é tomar um banho mais ali quente, um banho morno, seguido de leitura e de silêncio, de calmaria, não ter nada ligado, não ter televisão, sons, nem nada. Toma um banho quente, pega um livro para ler, nem que você comece a viajar no livro, foca ali no livro, dê sua atenção para aquele momento e deixe o silêncio ali reinar no seu ambiente. Você seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai ter uma melhora muito significativa desse cansaço que você tem tido no seu dia a dia. Eu até te faço um desafio agora aqui mesmo. Siga esse framework, siga esse passo a passo da energia durante 7 dias. Eu não estou te pedindo muito, 7 dias. É simples e prático de você fazê-lo. Faça isso por 7 dias, não tem nenhum custo financeiro para você fazer isso. Você não precisa pagar nada para isso. Em 7 dias, eu te dou a certeza que você vai se sentir uma nova pessoa. Você vai, enfim, ali ter a percepção que eu tanto falei aqui, que você estava vivendo uma vida muito cansada, sua mente estava muito pesada, e você vai reparar o quão disposto que você está agora. E você vai começar a dar valor nisso. Você vai se sentir mais motivado para continuar perpetuando esse seu comportamento que você seguiu nesses 7 dias, desse passo a passo que você seguiu nesses 7 dias. Faça isso aí durante 7 dias e volta aqui neste vídeo para deixar o comentário de como que foi, quais melhorias você teve, se não percebeu ali melhoria, né? Quais dificuldades que teve, como que você supriu essas dificuldades. Traz aqui para expor aqui como que você conseguiu fazer isso, porque a partir do momento que outras pessoas veem que você conseguiu, isso vai dar mais motivação para outras pessoas também fazerem. Elas vão pegar uma confiança de que é possível. E isso vai se retroalimentando. Beleza? Faça isso. No mais, aproveite para clicar aqui no botão de curtir e deixe seu like neste vídeo, que isso faz com que este vídeo aqui ele alcance mais pessoas e com isso eu consigo ajudar elas, assim como eu estou buscando ajudar você.
Se tem aquela pessoa, aquele seu amigo, aquele seu colega que vive reclamando de que está cansado, que você vê que a pessoa está ali numa rotina frenética, aproveite para compartilhar esse vídeo para ela e se inscreva neste canal, caso você ainda não tenha se inscrevido. E se inscreva nesse canal, se ainda você não se inscreveu. Mas me conte aqui, eu quero saber de você o seguinte: você realmente acredita que é possível a gente resolver esses problemas de cansaço que a gente tem no dia a dia? Eu estou, com esse vídeo te mostrando que sim, que tem provas para isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Além do mais, há outras estratégias sim que eu tenho que vão fazer você começar a ter uma vida ali, uma nova vida, repleta de mudanças. Você quer isso para você? Deixe aqui no comentário, escreve aqui, dessa forma eu vou saber se você quer isso para a sua realidade, se você quer mudar esse seu patamar de vida. Porque realmente, se você deseja isso, eu posso desenvolver algum produto para facilitar esse seu processo de mudança. Agora, se eu fosse você, aproveitava esse tempo e já olhava esse vídeo aqui que vai aparecer do lado aqui da tela. Te vejo lá? De nada.